Todos, eu sou o Carlos Magalhães, do programa Missão Ser Feliz. Gratidão por sua audiência e por você estar aqui comigo na Rádio Luz Radiônica, a luz através da rádio. Eu estarei aqui todos os sábados às 10 da manhã com o programa Missão Ser Feliz, trazendo mais consciência para um mundo de pessoas mais prósperas e ainda mais felizes. Hoje eu vou abordar aqui o tema internalizar para realizar. Não basta apenas a gente ter acesso ao conhecimento, não basta apenas a gente ler um bom livro ou bons livros e estudar. Não é apenas isso. Nós precisamos sim ter acesso ao conhecimento, mas precisamos internalizar esse conhecimento, praticar aquilo que nós estudamos para que a gente possa criar novos hábitos, novas rotinas, para que a gente possa, a partir desse novo conhecimento, aprender. E o aprendizado se dá a partir do momento que a gente passa a aplicar esse conhecimento na nossa vida e a obter resultados congruentes com esse conhecimento. E para isso nós precisamos internalizar. Internalizar para realizar, para ver manifestado na matéria. Esse é o nosso tema de hoje. Não adianta a gente estudar, ter conhecimento, aprender, se a gente não internalizar. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque é muito simples entender que eu poderia disponibilizar aqui dezenas e centenas de horas de vídeos, de livros e tudo mais, mas vocês vão ler, vão ouvir e não vai mudar absolutamente nada se a gente não internalizar para poder praticar, tá? Então o tema é sobre isso. E eu queria falar aqui primeiramente de um texto, né? Na verdade, algumas palavras que foram escritas pelo Albert Einstein em 1922, num hotel em Tóquio. Ele estava se preparando para ir para um evento e ele entregou um papel com algumas palavras escritas para o rapaz, né, que foi atender ele lá no quarto, né? E esse papel, inclusive, foi para leilão esses dias, uns tempos atrás, e foi vendido por mais de 1,5 milhão de euros, né? Esse texto ele tem muito a ver com a lei da vibração, da energia e da atração. Por quê? Porque nesse texto ele dizia o seguinte: uma vida calma e modesta traz muito mais felicidade do que muitas vezes a busca pelo sucesso com apego e com inquietação constante. Eu interpreto isso da seguinte forma, né? Ao buscar alguma coisa fora de nós, né? Externo a nós, achando que essa coisa é que vai nos completar, e estando no sentido de vibração, de inquietação, de necessidade, de apego, eu entendo que a gente nunca vai se completar com isso, tá? Não é isso fora de nós que vai nos completar. Ao se sentir incompleto, ao se sentir incompleta, triste ou com algum vazio, né? O que acontece? A gente vibra em falta, né? A gente está incompleto, então a gente sente falta, sente escassez. E nesse estado de vibração, tá? A gente vai se conectar com circunstâncias, com pessoas que vão nos apresentar ainda mais motivos que vão nos trazer sentimentos de falta e sentimentos de escassez. É assim que a lei da atração age na nossa vida, tá? É sempre uma questão de vibração, de ressonância. Então, se você deseja se conectar à felicidade, à prosperidade, primeiramente você precisa se sentir nesse estado de plenitude, de felicidade e de gratidão. A partir daqui, a partir de já, a partir do agora, vibrar num estado de gratidão
por ser quem você já é, pelo valor que você possui, que você tem. Não é o valor que os outros te dão, é o valor que você se dá e por tudo que você já conquistou. Por quê? Porque nós sempre obteremos mais daquilo que já somos, mais daquilo que já sentimos, porque nós somos a única fonte geradora. Aquilo que nós vibramos, aquilo que nós sentimos, é o que nos coloca em ressonância vibracional com mais do mesmo que vai nos apresentar aquilo que nós estávamos sentindo, tá? Então, a vibração, ela nada mais é do que a tradução do nosso sentimento, tá? Então, aquilo que nós vibramos vai nos apresentar a mais daquilo que a gente vibra, ou então, a mais daquilo que a gente já estava sentindo. Por isso, a importância de ser, de gerar e compartilhar sempre do mesmo, daquilo que desejamos receber, tá? Você não precisa das coisas que ainda não tem para se sentir melhor, para se sentir bem. Ao contrário, ao se sentir bem pelo que você já é, pelo que você já tem, você vai ativar o fluxo venturoso de bênçãos e então você vai ser conectado, vai ser conectada a tudo que for necessário, seja circunstâncias, seja pessoas, para que você possa acessar os caminhos que vai trazer aquilo que você deseja, tá? É claro que desafios, pedras, tempos de chuva, algumas lições e aprendizados vão fazer parte desse caminho que vão nos trazer aquilo que nós desejamos. Mas o importante é não rejeitar, porque se tudo isso faz parte do caminho que vai nos trazer o resultado que nós desejamos, quando nós rejeitamos uma parte, nós rejeitamos o caminho. E aí demora mais, claro, para a gente acessar, ou nem acessa, né? Então, é importante a gente ter sempre em mente que a busca desesperada, por exemplo, por a aceitação dos outros, tá? A busca desesperada por aceitação de alguém, esperando que o outro, né, ou que algo externo venha até nós para nos completar, ou para a gente se sentir pleno, ou para a gente se sentir valorizado, sempre vai nos colocar em vibração harmônica com a falta daquilo, com a rejeição, com a escassez e com o medo de não ter aquilo. Ou seja, acaba nos afastando do nosso próprio valor, daquilo que nós já somos, do nosso amor próprio. E é como se nos tornasse invisível para aquilo que a gente busca. Então, aquilo que a gente busca, muitas vezes, já está vindo ao nosso encontro. Mas, por conta da gente ficar naquele desespero de buscar aquilo para nos preencher, a gente se torna invisível, tá? E aí acabamos não acessando, tá? Os resultados que nós obtemos na nossa vida, que nós estamos obtendo atualmente, eles são efeitos gerados a partir de alguma causa, tá? Então, e nós sempre vamos estar submissos a essas leis, e a tudo rege, né, que essas leis universais da natureza, né, essas leis que nós falamos, lei da energia, lei da vibração, lei da atração. Então, nós sempre vamos estar submissos a essas leis. E como todos sabemos, não importa, já falei em outras lives, não importa aquilo que eu quero para o universo, para Deus, não importa aquilo que eu preciso, não importa aquilo que eu peço, tá? Desesperadamente. Só importa aquilo que eu vibro. E como eu sei o que eu vibro? É aquilo que eu sinto, tá? E se eu sentir falta, é mais falta que eu vou receber, tá? Então, em resumo, a busca por aceitação, a busca por algo externo a nós, nos torna invisível para aquilo que a gente busca. E as bênçãos vão passar por nós, sem a gente percebê-las, sem perceber os caminhos e as escolhas necessárias, e sem que elas nos percebam, tá? É claro que em alguns momentos da nossa vida,
nós somos apresentados, né, a temporais, a nuvens escuras, né, a tempestades. Elas pairam sobre a nossa vida, mas é por um determinado tempo, tá? E aí a gente não consegue enxergar o sol. Mas isso não quer dizer que o sol não esteja ali e que ele não volte a brilhar para a gente. Só que às vezes as sombras do medo, né, elas começam a se fazer presentes na nossa vida, por conta dessa escuridão. Mas a gente sempre vai poder escolher entre alimentar mais e mais e mais esse medo, ou alimentar o amor, por saber que o sol está ali, tá? Então, você sempre vai poder e vai ter que decidir qual é o espaço de você que você quer dar para o medo dentro de você, tá? E lembrar-se que ao dar esse espaço, tá, para o medo, o mesmo espaço que vai estar sendo preenchido pelo medo, tá, é o espaço que deveria pertencer ao amor e à gratidão, tá? Então, a gente passa com esse medo a se preocupar com fantasmas do futuro, ou com defuntos, com mortos lá do passado, que já não existe mais, já morreu, e isso só vai servir para alimentar ainda mais o medo no presente. Então, os fantasmas do futuro, os defuntos do passado, vão contribuir para a gente alimentar o medo no presente e vão nos afastar do amor e da liberdade da gente expressar o nosso pleno potencial, tá? O que realmente existe, só existe, na verdade, o amor. E se tem algo que deve ser considerado, é só este estado presente do aqui e agora. Só o presente é real. O passado já foi, o futuro vai depender daquilo que a gente fizer aqui, das escolhas que a gente fizer no presente, tá? Então, muitas vezes, a gente, por entender que aquilo que a gente deseja para a nossa vida está muito distante de nós, né? Ou parece impossível conseguir, não é por isso que a gente tem que alimentar com medo as nossas crenças limitantes, né? Porque o medo ele serve para isso, para alimentar ainda mais essa alimentação, tá? Então, ou por medo, ou por inferioridades, ou por culpas, muitas vezes nós nem nos permitimos pedir, né? Nem nos permitimos pedir, porque a gente já tem a certeza que aquilo não vai dar certo. A gente, às vezes, se inibe de sonhar. Ou pior, a gente sonha, mas a gente diminui o tamanho do nosso sonho para que ele caiba na nossa realidade atual. E aí não faz muito sentido sonhar, né? Porque a gente apaga o nosso sonho, né? Por quê? Porque a gente impõe na nossa mente, né, essas limitações criadas por esses medos, mas são irreais, mas vão passar a ser as nossas verdades. E a gente vai trabalhar no sentido para que essas manifestações do impossível se processem na nossa vida, tá? Então, a gente tem que ter muito entendimento sobre isso para que esse sistema da Trindade funcione, tá? E sempre se perguntar que até quando eu vou ficar alimentando a minha vida com mais daquilo que não está me fazendo bem, que não está me trazendo o resultado desejado. E lembrar, né, que até para pedir existe a forma correta de se pedir, tá? Não vou falar sobre isso aqui, mas tem outras lives que eu já falei sobre a forma correta de se fazer uma oração, né, e de se pedir, tá bom? Tem o jeito certo. Eu queria fazer aqui uma pequena reflexão. Você já parou para perceber o quanto o universo, o quanto a natureza aí fora é abundante em riqueza? Você já parou para pensar o quanto de riqueza tem ainda a ser explorada como recursos naturais, seja de ouro, seja de petróleo? E eu não estou falando do ouro que já está na sua casa, no seu cofre. Não. O planeta, ele tem recursos
em ouro que daria para fazer uma mansão de ouro para cada habitante da Terra, ainda a ser explorado. Está tudo aí. E se não tivesse ouro suficiente, essa inteligência cósmica universal produziria mais ouro para que houvesse esse ouro. Tá? Agora, interessante, né? Se a natureza é tão abundante, é tão rica, e se nós fazemos parte dessa natureza, e se a natureza, pode até ser que a gente não se perceba como parte da natureza, mas a natureza nos percebe como parte dela. E nós somos parte do todo, e o todo se faz parte em nós. Por que será que muitos de nós ainda não conseguiram se conectar a essa riqueza? Por que será que muitos de nós ainda não conseguiram manifestar em sua vida essa abundância, essa prosperidade? Tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Se eu chegar amanhã e perguntar para as pessoas que estão saindo para ir trabalhar, por que você está indo trabalhar hoje? Bom, eu acredito que a maioria das pessoas vão me responder, eu estou indo trabalhar porque eu preciso trabalhar. Tá, mas por que você precisa trabalhar? Acho que todos devem imaginar que vão me responder, eu vou trabalhar porque eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar a prestação da casa, eu preciso pagar a prestação do carro, a água e a luz. Pergunta mais idiota, né? Por que a gente trabalha? Para pagar a conta, né? Pois é. O dinheiro, ele tem dois papéis fundamentais. Um dele é o papel da matéria, porque ele é matéria, né? É o papel. E o outro é a energia. O dinheiro é energia e a energia do dinheiro é uma energia que a gente deve saber lidar com ela, tá? Essas respostas que eu acabei de dar aqui como exemplo, vocês acreditam que elas nos conectam, que conecta a energia do dinheiro? Quando eu penso assim, eu estou indo trabalhar para pagar uma conta, você acredita que isso nos conecta com uma energia correlacionada ao dinheiro, claro, que vai nos permitir fugir de uma dor ou que vai nos conectar a um prazer? Veja bem, se eu falo, não, eu estou indo trabalhar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar a conta. Na verdade, eu estou dizendo que a energia do dinheiro serve para me libertar de uma dor, tá? Pagar conta é doloroso, porque eu estou dizendo que se eu tivesse o dinheiro, eu não precisava trabalhar para pagar a conta. Então eu estou dizendo que eu tenho escassez de dinheiro e eu estou numa vibração de falta. Então, pagar conta é doloroso, trabalhar é doloroso, pagar prestação de carro é doloroso, mesmo porque nunca sobra dinheiro para nada, né? Está sempre faltando, sempre faltando. E por que será que está faltando? Porque eu estou sempre vibrando nessa energia. Quando eu não digo que eu ganho pouco, que o dinheiro não dá para nada, que não sei o que lá, que eu preciso ganhar mais. O problema não é nem o que eu digo, é o estado que eu digo isso, é o que eu sinto, tá? Tá, mas o que seria então a energia do dinheiro conectada, a nossa intenção conectada a uma energia do dinheiro relacionada com o prazer? Muito simples. Quando você perguntar para alguém, por que você está indo trabalhar hoje? E a pessoa olhar para você sorrindo e te responder assim, horas, eu estou indo trabalhar porque ontem, quando eu cheguei em casa, nossa, eu tomei um banho delicioso, uma água quentinha, quentinha, e eu preciso contribuir para devolver, né, o prazer, né, daquela companhia, daquela empresa que me proporcionou o mês inteiro eu tomar banho, o mês inteiro eu poder fazer minha comida, o mês inteiro eu já usar um chuveiro elétrico, e agora, claro, eu tenho que, no mínimo, né, poxa, me serviram o mês inteiro, no mínimo, agora eu tenho que contribuir, né, pagando aquela conta maravilhosa, né, e que venha mais dessas contas, porque, afinal de contas, o banho é delicioso, né? Então também eu preciso retribuir, né, aquela empresa que me proporcionou
esse carro maravilhoso que eu levo os meus filhos para as férias, que eu vou trabalhar todo dia nele, então eu tenho que contribuir com isso. Eu não acho que é muito comum vocês encontrarem alguém que vai falar isso para você, tá? Mas acredite, as pessoas prósperas e abundantes financeiramente, aqui eu estou falando de riqueza financeira, tá? E quem tiver algum problema com a questão do dinheiro e da riqueza financeira, eu sinto dizer, mas está na live errada, tá? Porque isso daí são crenças limitantes e nós precisamos sim do dinheiro. E nós precisamos sim da riqueza. Só que a riqueza, depois eu vou falar o que é riqueza, tá? Não é a riqueza de dinheiro, 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 não. Dinheiro não é riqueza. Ter dinheiro não é riqueza. Não é ser próspero. Mas eu vou falar sobre isso. Mas nós precisamos sim. E eu vou dizer por que nós precisamos. Então, se você encontrar pessoas falando assim, essas pessoas estão conectadas a essa energia do prazer que o dinheiro pode trazer. E pessoas prósperas naturalmente fazem isso de alguma forma. Elas podem ter uma prestação de algo a pagar, mas elas estão imaginando já um outro algo ainda melhor, o que aquilo vai proporcionar, e enfim, tá? Esse é um processo natural. E isso nos ajuda a conectar a essa prosperidade, tá? Por quê? Porque todos nós temos o código da riqueza em nós. Nós fazemos parte da natureza, tá? Só que a natureza ativa esse código, mas nós precisamos ativar esse código. Você precisa ativar o código da riqueza em você, para você manifestar a abundância da natureza na sua vida. A abundância, a riqueza, né, do próprio universo e da natureza na sua vida, tá? É importante a gente entender também que essa riqueza e essa abundância é um processo natural. É um processo natural. Por mais engraçado que possa parecer, o difícil é o que a gente consegue. O difícil é o contrário, tá? Se requer investir muita energia para conseguir o que a gente consegue. Por isso que a gente fica doente, de tanto lutar para conseguir o desfavorável, de tanto lutar para conseguir o contrário. Porque na natureza tudo flui num fluxo de menor esforço. Isso é definido, inclusive, pela ciência, tá? Tudo na natureza tende à lei do menor esforço. Nós ficamos doentes de tanto investir energia contrário a esse fluxo da natureza, tá? Imagine você, se a natureza, se uma flor, para desabrochar, ela tem necessidade de lutar, de sofrer, se ela precisa se apegar a querer aquilo, se na hora que ela está desabrochando, ela fica ali, ai meu Deus, quanta dor para eu florescer, sabe? A inteligência por trás da natureza, ela é perfeita. A ciência comprova isso, através de várias coisas, inclusive, depois vocês podem pesquisar, tem a sequência de Fibonacci, tem os fractais, tem até um estudo sobre a luz, que a luz se propaga em linha reta, não fica que nem a gente correndo atrás do rabo, tá? Então a natureza, ela tem o processo dela de forma natural, ela não sofre, ela não se desespera, ela não requer esforço nenhum, tá? Esforço nenhum. E essa inteligência da natureza nada mais é do que a expressão mais profunda de todas as consciências unificadas da mente, ou da totalidade, ou de Deus, como vocês queiram chamar, tá? Mas, veja bem, não é um Deus homem, com propósitos, com interesses sistêmicos, comerciais, ou até religiosos. Não. É um Deus imparcial, uma energia cósmica, universal, criadora, da qual a minha consciência, a sua consciência, é partição, tá? É um Deus consciência, que se faz unidade e parte em cada uma das nossas células, em cada um dos nossos átomos, em cada um de nós, tá? E que por isso não está afastado da criação.
como muitas vezes nos é imposto. Então, é essa mesma inteligência da qual a gente se distancia, quando a gente vai contrário às leis da natureza e se afasta da própria natureza, tá? E muitas vezes se dá por quê? Porque eu deixo de me reconhecer como parte dessa natureza, parte dessa inteligência. Eu deixo de exercer a minha função de contribuição em harmonizar tudo isso, todo o sistema. E isso, né, por quê? Porque muitas vezes eu deixo de ser quem sou para ser aquilo que o outro espera que eu seja. Eu deixo de reconhecer o meu valor para esperar que o outro me dê o valor. E assim, é claro, eu não vou exercer a minha função como parte sistêmica universal, como uma flor exerce, como uma semente germina, como uma árvore exerce, como um passarinho exerce, como tudo na natureza exerce. Tá? É como se, quando eu não me dou valor, quando eu busco um complemento fora de mim, é como se eu tivesse, é como se fosse um quebra-cabeças e tivesse faltando uma peça ali, porque eu não sou quem eu sou, eu deixo de ser a minha própria natureza para ser aquilo que o outro espera que eu seja, para fazer aquilo que o outro espera de mim. Então, ao faltar uma peça, tá? Eu não me permito essa conexão com a sincronicidade universal que vai contribuir para a manifestação da riqueza, da abundância, da prosperidade na minha própria natureza, na minha vida, tá? E isso, claro, facilitaria e muito para eu ativar esse código de riqueza, tá? Assim como acontece em todas as coisas da natureza, tá? Só que para isso é necessário estudar, é necessário entender, é necessário compreender. Acreditar ou não, não faz tanta diferença, desde que você aceite testar. E aí sim, você vai internalizar. Porque ao testar, você vai ter um resultado. E ao ter o resultado, aí sim, você vai ter consciência, tá? É muito mais do que estudar e mudar de processo, isso e aquilo outro, e não sair do lugar. É muito mais do que compreender, tá? É necessário internalizar primeiro. Isso fazer parte de você, para depois você externalizar, tá? Ao internalizar tudo isso, trazer isso para dentro, é que a gente desenvolve essa consciência e a sabedoria que vai nos permitir fazer melhores escolhas. Plantar as nossas sementes num terreno mais fértil para que a gente possa colher as bênçãos que a gente deseja, tá? Tudo que acontece na nossa vida hoje, na nossa realidade, é um efeito, tá? Para aquilo que não está desejado na sua vida, não adianta você querer trabalhar na correção a partir do efeito. Não se muda o efeito a partir do efeito, tá? A gente tem que trabalhar a partir de uma causa, tá? O efeito, ele é sempre posterior à causa, tá? E a nossa consciência é a causa. Por isso a importância da gente desenvolver a nossa consciência. Por isso a importância da gente ter esse entendimento. Porque nós somos o agente causal de tudo que a gente experiencia na nossa vida, aqui neste plano, tá? Então, se você não consegue sozinho, sozinha, muitas pessoas que podem auxiliar. Encontre a pessoa correta, eu trabalho com isso, mas pode ser qualquer pessoa, mas se requer que você internalize, tá? Ao desenvolver essa consciência, você vai criar a condição necessária para ser a causa que vai manifestar o efeito desejado na área que você desejar mudar, tá? E só a prática, você só consegue isso a partir da prática, só a prática que vai treinar a nossa mente para a gente desenvolver esse estado próspero, esse estado em conexão com essas leis, né? Com toda essa riqueza, tá? A riqueza da natureza. Mas o que é riqueza? O que é riqueza, afinal de contas? Bom, vamos lá. Riqueza não é apenas o dinheiro, tá? Tem gente que tem dinheiro e não é rico. Aliás, tem gente que é milionário e não é rico, no meu ponto de vista, no meu interessante ponto de vista. Para mim, riqueza é a medida da liberdade que você tem para acessar
algo que você almeja no momento que você quiser. É a medida da liberdade que você tem para acessar aquilo que você quer, que você deseja no momento que você quiser. Então, por exemplo, riqueza é subjetivo. Riqueza é subjetiva. Eu vou falar sobre isso também. Mas muitas vezes a gente fala assim, eu sou rico e ganha salário mínimo. Ok. Se você só deseja fazer um churrasquinho no fim de semana, só deseja uma bicicleta, só deseja estar com a sua família, e está tudo certo e você está feliz, sim, você é rico. Você é rico. Agora, se você desejar mais, aí você não é rico. É em totalidade. Não tem riqueza em totalidade. Por quê? Porque se a nossa consciência pede mais, se eu tenho um desejo, o desejo é a minha capacidade de realizar buscando uma forma para se expressar. Então eu não estou em equilíbrio, porque eu tenho capacidade demais. Tá? E é isso, a medida da liberdade é justamente essa, você agora querer trocar de carro e você ter condição de trocar de carro. Tá? Você tem o desejo de trocar de carro, tem o dinheiro, mas você não basta ter o dinheiro, você tem que estar com todo o conjunto, ter dinheiro, ter saúde, estar bem no relacionamento, no trabalho, tal. Então, se você tem a condição e a liberdade de acessar aquilo que você almeja no momento que você quer, que você deseja, então você já é rico, tá? Então é a medida da liberdade que eu tenho para experienciar aquilo que eu almejo no momento que eu desejo, tá? Então, mas riqueza, como eu havia dito, é subjetivo, tá? O universo, por que às vezes processos de manifestação ou de impressionar a nossa mente não dão certo? Porque muitas vezes a gente fala, eu quero ser rico. Só que ser rico é subjetivo. O que é ser rico? O que é ser rico? Para mim, ser rico pode ser ter 1 milhão. Para outros, ser rico pode ser 100 milhões. Entende? Então, a nossa mente, o universo, ele não sabe o que é riqueza, se a gente não definir isso. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue imprimir no nosso subconsciente quando a gente fala de dinheiro, porque na maioria das vezes a gente, na verdade, não sabe o que quer, a gente não sabe o que deseja. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Sabe, se eu falar assim, eu desejo perder 5 quilos. É isso que você deseja? Tá bom. Pode ser que o universo providencie para você sofrer um acidente e perder uma perna. Você vai perder 5 quilos. É isso mesmo que você deseja? Saber o que a gente deseja é a gente se ver como a gente se deseja. E é claro que ninguém quer se ver sem uma perna. É você se ver com o corpo lindo, esbelto, sentindo estar daquele jeito. O que você faria? Qual short, qual biquíni, qual praia você iria? O que as pessoas falariam? Tá? Eu ouvi uns dias desses aí uma história. Não, o que eu desejo, foi um gago no consultório e falou, o que eu desejo é parar de gaguejar. Aí o terapeuta falou, tá bom, então vou fazer um processo aqui para você ficar mudo. Não, eu quero falar. Então você não deseja parar de gaguejar. Você quer falar fluentemente, né? Porque se você ficar mudo, você para de gaguejar. Tá? Então, é engraçado, talvez, mas é importante a gente entender que muitas vezes é isso que nos falta, é a gente definir exatamente aquilo que a gente deseja de uma forma que aquilo exista na nossa consciência, para o universo, que ele possa entender isso, tá? Riqueza, né, não dá substância, né, para aquilo que a gente quer, tá? Mas tudo isso já está explicado em algumas palestras anteriores, mas é importante uma coisa que o Albert Einstein também falou, que o seu universo, ele sempre será do tamanho das coisas que você concebe em mente, em consciência, tá? Muitas vezes a gente deseja experimentar um monte de coisas, mas a gente não as concebe na nossa mente, tá? A gente não acredita que é possível, a gente diminui o tamanho do nosso sonho, tá? Agora, é importante a gente entender que querer é uma coisa do ego. Desejar é uma coisa da nossa alma, é uma coisa do nosso espírito, tá? A nossa vontade, a nosso desejo, e o nosso desejo, às vezes, ele anseia muito, né? Por quê?
Porque ele extrapola essas leis físicas materiais, porque vem da nossa alma, e nós somos seres infinitos. Nós sabemos que podemos tudo, tá? Então ele vem desse poder infinito que a gente possui. Agora, o querer é uma postura subliminar de negação. Quando eu falo que eu quero, automaticamente eu estou dizendo que eu não tenho e eu já sinto falta, já sinto escassez. O desejar é diferente, tá? Porque o desejar é como se fosse uma mensagem do universo dizendo que você já tem. Eu sempre comparo assim, igual um celular. O celular fez pronto. Tá ali na mesa. Mas eu sei que já tem uma mensagem ali. O desejo é a mesma coisa, como se fosse uma mensagem de Deus dizendo, olha, você já tem aquilo. Ok? Só que já está lá no celular. Agora eu preciso pegar o celular, tomar a atitude de pegar o celular, ver aquela mensagem para acessar a mensagem. E o nosso desejo é a mesma coisa. Eu preciso ter ciência que eu já tenho, que já é meu, e aí começar a trabalhar para eu me alinhar com aquilo e aquilo se manifestar na matéria. Porque se já está na minha consciência, já existe. E já é meu. Tá? Limitação só existe a nível físico. A nível imaginação, a nível consciência, não tem limitação. Você pode pensar no que você quiser, sonhar o que você quiser. E alguém um dia sonhou no celular, e hoje temos celular. Alguém um dia sonhou no Bitcoin, e hoje temos Bitcoin. Alguém um dia sonhou no Google, e hoje temos uma biblioteca em todas as línguas, de todos os livros, a partir do nosso celular, no nosso bolso. Tá? Agora, se a gente sabe que a nível de consciência não existe limitação, a nível matéria existe. Por quê? Porque eu quero agora ir para o Brasil. Tem a limitação do horário do voo e tudo mais. Agora eu posso fechar os olhos e imaginar que eu estou indo para o Brasil, mas aí tem o tempo da germinação. O fato de existir na imaginação e ser real não quer dizer que é no nosso tempo. Olha as leis do universo, tá? A sementinha, ela respeita o tempo da germinação. Ela germina sem dor. Pode ser até um caroço de azeitona. Ele abre no tempo certo e ele sai aquele negocinho frágil de dentro dele no tempo certo, mas ele respeita o tempo de germinação. Tá? Agora, se a minha consciência é que expressa a minha realidade e matéria, então, se na consciência não existe limitação, na minha matéria também não precisa existir essa limitação. Tá? Então, o que muitas vezes nos atrapalha é isso, é o apego à necessidade de ter aquele objeto. Tá? Então, quando você deseja, você já tem na sua imaginação e isso já te pertence. Então, sinta-se grato por isso, sinta-se em estado de gratidão. Fato é que para algumas coisas nós precisamos de recursos, né? Para manifestar essa liberdade, né? de acesso a nível material, aquilo que a nossa alma anseia, tá? Então, a gente precisa, neste plano, precisa de recursos. E para isso, se requer a energia do dinheiro, né? É por isso que a gente, muitas vezes, quer o dinheiro, né? Mas, volto a dizer, o querer nos coloca em vibração de escassez, em vibração de falta, de não ter. Então, a gente tem que entender essa métrica de como trabalhar com a energia do dinheiro. Porque riqueza é a exteriorização do seu valor. E você só pode exteriorizar o seu valor se você se der valor. Se você se respeitar, se você se amar, se você se relacionar bem com você, se você reconhecer o seu valor. Como que você quer exteriorizar o seu valor para trazer a energia da riqueza para você, se você não se dá valor? Se você espera o valor do outro, tá? Pergunte-se agora, o quanto você tem esperado na sua vida que alguém te dê valor? Não importa se é marido, filho, pai, mãe, patrão. O quanto você tem deixado de ser quem você é para ser aquilo que o outro espera que você seja? O quanto você tem deixado de se respeitar? O quanto você tem aberto mão do seu valor? Apenas reflita, tá? O quanto você está comprometido, comprometida
com esse seu valor e o quanto você está decidido, decidida a exteriorizar esse valor, tá? O quanto você está. Porque para você, até para você internalizar todo o seu conhecimento e aprendizado, você tem que estar em conexão com esse valor. Você tem que se reconhecer merecedor, merecedora. A gente não consegue nada além daquilo que a gente merece. E o que a gente merece é o que a gente acha que merece. Não é o que o outro acha que merece, tá? Você precisa se comprometer com essa causa. Tomar a atitude, tá? Atitude não é ação, tá? Tomar a atitude é a postura que vai nos levar a uma ação. A atitude é que nos permite tomar uma decisão para praticar a ação, tá? E então obter um resultado desejado. Tá? Então, mesmo quando a gente não sabe a melhor ação a tomar, a gente tem que tomar a atitude de fazer o que a gente pode fazer a partir de agora, a partir daquilo que eu posso, do que eu sei, do que eu tenho, e tomar a atitude de falar assim, não, eu vou começar a pensar diferente, a sentir diferente, a falar diferente, a agir diferente, porque eu quero resultados diferentes. Então, eu tenho que já ter essa atitude, tá? Eu não preciso saber qual é o caminho que vai me trazer os resultados, não preciso saber o como, tá? Eu não preciso saber exatamente como fazer, mas eu tenho que ter a atitude de tomar uma postura diferente daquela que eu vinha tomando, para que as conexões necessárias, as pessoas certas, as intuições, as circunstâncias comecem a se manifestar, né? E me coloquem em conexão com a minha própria natureza, tá? E falar em própria natureza é óbvio, né? Que se eu deixo de ser quem eu sou, então eu deixo de praticar a minha natureza. Então eu sou uma peça falha no universo, porque eu não estou fazendo a minha parte no universo, tá? É muito importante, tá? Que cada um de nós determine o valor que vai gerar, o valor que a gente vai gerar com aquilo que a gente vai servir ao nosso semelhante, servir ao mundo, tá? O que as pessoas precisam, o que o mundo precisa e o que o meu talento, né, a minha aptidão pode gerar de valor para isso. É a melhor forma da gente visualizar a riqueza. Tá? Porque a gente está visualizando a entrega do valor. Então, por exemplo, eu estou por exemplo, um cantor. Eu estou visualizando 100 mil pessoas e eu ali cantando, e as pessoas felizes, pulando, se divertindo. Então, ele está entregando os dons dele, os talentos deles aos outros, tá? Já ouvi reportagem de vários cantores que falam assim, olha, mesmo quando eu comecei, eu ia, às vezes, assim, numa casa de shows e tinha 3 pessoas. Eu fechava os olhos e imaginava, cantava com tanta satisfação, mas eu imaginava ali 1 milhão de pessoas. Tá? Então, veja bem, consciente ou inconscientemente, de alguma forma, essas pessoas bem-sucedidas, elas já processam isso automaticamente, tá? Então, essa é a moeda de troca, né, em energia, né, mais valiosa que existe, tá? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente ganha em bens materiais na vida, tudo aquilo que a gente tem de posses materiais, em algum momento vai se deteriorar, tá? Agora, tudo aquilo que consiste a partir do seu coração, a partir da energia de entrega, de servir, de compartilhar, de permitir esse fluxo, né, de dar e receber, isso se perpetua, porque o amor, tá, e o valor que você gera através desse amor, ele vai contagiar a cada um, mesmo que você não queira, e ele vai permanecer como legado na vida dos outros para sempre, tá? Então a gente deve entender esse processo, tá? Uma outra coisa importante, procure fazer aquilo que você se sente bem, porque aquilo que você vai fazer, tá? Aquilo que você vai fazer para contribuir com esse valor na vida do seu semelhante, às vezes a gente pode até passar por desafios e até falhar algumas vezes, fazendo aquilo que você gosta ou fazendo aquilo que você
não se sente bem fazendo, tá? Então, por que não se dar uma chance de fazer aquilo que você se sente bem ao fazer? Porque você pode falhar fazendo o que você não gosta. Seu patrão pode ficar insatisfeito com você e te mandar embora, mesmo você fazendo o que você não gosta. Então, por que não arriscar fazer aquilo que você ama? Tá? Por que não arriscar fazer aquilo que você gosta? Eu vou deixar aqui 4 passos para que você possa depois ouvir e começar a se alinhar para manifestar essa prosperidade na sua vida. Tá? Primeiro deles é o seguinte: se pergunte como você tem se colocado emocionalmente na sua vida em relação a toda essa energia do dinheiro. Como você tem se sentido em relação ao que o dinheiro traz para você, né? Se você se conecta ao dinheiro, a algo que vai te trazer prazer ou a algo que vai te tirar da dor. Muito cuidado, tá? Porque para muitas pessoas, né? Prazer eu não mereço prazer. Imagina, Jesus foi crucificado e eu vou ter prazer com dinheiro ainda mais? Não, eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Tá? Não é porque falaram isso para você que você tem que continuar mentindo para você. Você sabe que você precisa da energia do dinheiro. Senão você não estaria aqui, tá? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, como você tem se sentido a respeito de si mesmo, a respeito de si mesmo? O quanto você tem se respeitado, se valorizado? A respeito do seu valor, a respeito de se perdoar por algo que você se sinta responsável, a respeito da sua aceitação, tá? Como você tem se sentido? Você precisa ser genuína. Você tem que reconhecer a sua própria natureza e a sua parte na natureza. É um processo. Você vai passar, sim, por desafios. Isso se faz necessário. É isso que nos lapida, é isso que nos faz ir para o próximo estágio. Tá? Mas você tem que ser genuína, se sentindo perfeito, perfeita para este momento atual, sabendo, claro, que sempre pode melhorar. À medida que você vai internalizando, né, esse conhecimento, praticando, aprendendo, você pode melhorar. Mas para estimular o apoio do universo ou da natureza, e muitas vezes esse apoio é aquilo que a gente chama de sorte, tá? Esse apoio do universo, da natureza, é usar essas leis a nosso favor, é o que muitas pessoas chamam de sorte. Primeiramente, você tem que reconhecer o seu valor, tá? Você tem que se autorrepresentar de uma forma mais positiva. Você tem que se sentir, sabe, merecedor, merecedora. Você tem que ser genuína e estar em congruência com aquilo que você deseja, sabe, vibrando na mesma frequência daquilo que você deseja. Se reconhecer como parte da criação, tá? Como parte de todo esse sistema, tá? Para que você possa se conectar a esse favorecimento, né, que essas leis universais, tá, nos trazem. Embora, às vezes, isso, né, quando a gente se propõe, né, a avançar e, de repente, não se preocupar muito com o outro, né, ou com as outras pessoas, quando a gente fala assim, não, tá bom, então, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer do meu jeito, não vou ser aquilo que o outro quer que eu seja. Isso pode trazer alguns dissabores, tá? Com as pessoas, claro, com as outras pessoas, e às vezes até familiares. Com essas pessoas que a gente se relaciona. E por que isso traz alguns dissabores? Porque às vezes os outros esperam ver em nós o ideal deles, aquilo que seria o ideal para eles. Eles polarizam o nosso ideal pelos parâmetros deles, sempre tentando estar no controle. Mas atenção, eu falo dos outros, mas às vezes nós também somos assim. E por quê? Justamente porque os outros também não se dão valor. Não se sentem ideais para si mesmos, para si mesmas. Então busco esse ideal no outro.
Então eles não se aceitam, eles se rejeitam, eles não se respeitam, eles não se amam, eles não se dão valor. Então eles buscam o ideal deles no outro. E quando você não exerce ser aquilo que ele espera de você, é claro que vai trazer dissabores. Então você tem que fazer uma escolha, passar por esses dissabores ou continuar do jeito que está, tá? A natureza, ela sempre vai tender a apoiar todos os seres que refletem em escala de valor a harmonia, a gratidão, o equilíbrio de todo o sistema, valorizando-se a si próprio e a sua própria natureza, tá? Sem culpas, sem se sabotar, sem se agredir, né, com sentimentos, tá? E você, ao ser aquilo que o outro espera de você, você deixa de refletir a sua própria natureza. Tem uma historinha, diz que tinha um mestre passando por um lugar e tinha um rio. E nesse riozinho, um riozinho de menos de 15 centímetros, de 30 centímetros. E ele viu um escorpião atravessando o rio e o escorpião não conseguia vencer a correnteza do rio. Então, o que o mestre fez? Ele se ajoelhou ali pertinho daquele riacho e foi colocar a mão para ajudar o escorpião a atravessar. Só que toda vez que ele ia tentar chegar no escorpião, o escorpião ameaçava picar ele, ele tirava a mão. E ele ia tentar, por outro lado, o escorpião ameaçava, ele tirava a mão. E aí passou um discípulo, né? Olhou aquilo e falou: mestre, o que o senhor está fazendo? O senhor não percebe que o escorpião vai picar o senhor se o senhor tentar colocar a mão nele para passar ele para o outro rio, para o outro lado do rio? Ele falou assim pro discípulo. Ele falou assim: sim, a natureza do escorpião é picar e se defender. A minha natureza é salvar o escorpião. Se o escorpião não está mudando a natureza dele, por que eu deveria mudar a minha? Tá? Então, quando você muda a sua natureza, você deixa de refletir a sua própria natureza. E você vai quebrar as sincronicidades que já estavam relacionadas a você e aos seus propósitos, que em algum momento anterior você criou. Então, você vai passar a viver uma vida regida por dificuldades, por dores, por esforços, ao invés de uma vida repleta de facilidades. Você tenta e nunca obtém os resultados esperados. E quando parece que vai obter, volta tudo para trás, tá? E isso é o que nós chamamos, eu não tenho sorte. Por quê? Porque você se distanciou de si mesmo. Você se distanciou da sua natureza, você se distanciou dessa conexão que poderia ativar o teu código de riqueza, tá? Então não tem como. Agora, você sempre vai poder escolher ser ideal para você ou ser o ideal para o outro. Só que ser o ideal para o outro, muitas vezes, é um exercício de orgulho, tá? É um exercício de orgulho. E o orgulho sempre causa ruptura com esses processos da natureza, tá? Então, nestes casos, né, a natureza, ela tende, né, a interferir com as leis dela. Mas você precisa saber usar essas leis a seu favor, tá? E se você deixa de ser quem é, para ser o que o outro espera, busca o valor no outro, busca tudo isso a partir do outro, tá? Você está se desconectando dessas leis e usando elas contra você. E aí vai acontecer o quê? A natureza, ela tende ao equilíbrio. E você é parte dela e ela te enxerga como parte. Então, ela vai te apresentar a desafios, muitas e muitas vezes, lições semelhantes ou até iguais, para você perceber que aqueles conflitos que estão acontecendo, você precisa corrigir. Você precisa corrigir. Então é por isso que a gente entra em caos. Enquanto você não ajustar isso, enquanto você não eliminar essas informações negativas em você, que estão no seu comando e que fazem você agir dessa forma, a natureza ela vai providenciar para você passar por esses processos de caos. Então você arruma um namorado, ele te trai. Ok. Depois você arruma um amigo, ele te trai. Ok. Depois você arruma outro namorado, ele te trai. Ok. Enquanto você não perceber isso, que é você que tem que mudar,
tá aqui. É você que tem que se perguntar o que eu posso melhorar em mim, o que eu preciso mudar em mim para que isso deixe de me incomodar. Aquilo vai te incomodar, tá? Uma outra coisa importante, o segundo passo, é o comprometimento, tá? Você tem que estar comprometido, comprometida com aquilo que você deseja, tá? Basta uma decisão de comprometimento e pode mudar tudo na sua vida, tá? Você pode acessar as providências e movimentar tudo a seu favor, mas você tem que estar comprometido, comprometida com aquilo. Tem que se decidir e tem que estar comprometido, tá? Comprometida com você mesma, a ser você mesma, você mesmo, tá? Comprometido a se dar valor, comprometido a vibrar, a ter a qualidade de percepções, sobretudo, né? Incongruência genuinamente com aquilo que você espera receber, tá? Então, parar de olhar em você o que não está bom, parar de reclamar 2 vezes por coisas negativas, tanto em você quanto no outro, quanto na situação, tá? Tudo isso, esse comprometimento dessa mudança, vai destravar o fluxo, né, da venturança, né, que a gente fala, o fluxo da boa-ventura, e vai trazer toda sorte de bênçãos universais para a sua vida, tá? E você nem vai precisar de esforço, não vai precisar, veja bem, dedicação é diferente de esforço, tá? Dedicação a gente precisa, agora esforço vai ficar leve, assim como é na natureza, tá? O esforço, ele só significa uma coisa. Sempre que você está se esforçando, é porque você está indo na contramão das leis universais, na contramão das leis que regem o universo, tá? Porque tudo, como eu já falei antes, tende, na natureza, no universo, tende ao caminho de menor esforço, tá? De menor ação necessária e de máxima eficiência. Tudo no universo tende a fluir com facilidade, tá? Então, se o universo funciona com mínimo esforço, então a sua mente também ela tem que funcionar a nível de mínimo esforço. E se a sua mente funciona a nível de mínimo esforço, por que você tem que passar esforço na vida? Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa que está contrário a essas leis, tá? Outro passo importante é você se sentir bem com você mesmo, com você mesma. É você vibrar em estados emocionais de felicidade, de gratidão, de prosperidade, de bênçãos, abençoar a sua vida, abençoar as pessoas prósperas, abençoar os outros, eliminar todos os pontos da sua vida que colocam você contra você mesmo ou contra os outros, tá? Então, isso é muito importante. Não transferir o seu poder pessoal aos outros, mas também não criticar, também não observar o que não está bom do outro, o que o outro faz, tá? Responsabilizando o outro, ou até mesmo esperando deles alguma coisa que vai mudar a sua vida. Poxa, se eu falei aqui a palestra inteira que não é para você esperar que eles te dê valor, você também não pode esperar deles, porque aí são eles que estão no seu controle e você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa abençoar os seus caminhos, abençoar os seus obstáculos, abençoar os caminhos dos outros, tá? E lembrar-se que mais importante do que o resultado que você espera é o caminho que vai te trazer esse resultado. E esse caminho, ele vai ter dias de chuva, dias de sol, vai ter flores, vai ter espinhos, mas tudo isso faz parte do caminho e você não pode rejeitar. Se você rejeita partes do caminho, você está rejeitando o caminho, tá? Às vezes, claro, na nossa vida é necessário a gente fazer algumas correções de curso, tá? Para ter maiores resultados, até com menos esforços ainda, né? Mas se faz necessário fazer esses ajustes, porque se a gente está tendo esforço, é porque a gente não está procedendo da forma genuína e congruente com as energias, com as leis universais, tá? Quando a gente polariza de uma forma negativa, quando a gente rejeita, quando a gente não aceita aquilo,
Mas não é o aceitar no sentido de se conformar, não é. Não é para você se conformar, mas é para você não rejeitar, para que você possa acessar aquilo e transformar aquilo. No momento que você acessa, você já está mudando, você já está se curando. E para isso a gente precisa sentir gratidão por tudo. Não é sentir gratidão só quando te dão um presente. Não, é você reconhecer a sua responsabilidade, que você fez um plantio. Esse plantio não foi no momento certo, não foi na hora certa, mas gratidão por esse aprendizado, tá? E ao estabelecer essa harmonia, esse equilíbrio, você vai entrar automaticamente em conexão com essa abundância e riqueza, prosperidade da natureza e universal, tá? Sentindo alegria, sentindo-se bem, sentindo-se feliz, sentindo-se próspero, sentindo-se feliz por sua prosperidade, feliz pela prosperidade do outro, vai fazer você acessar ainda mais prosperidade. Sem alegria, não há sentido para a vida. E você precisa estar alegre para receber mais facilidade, alegria, tá? E isso é um estado de espírito, tá? Começa através de um estado de espírito. E é essencial ao nosso bem-estar, tá? E o que pode contribuir com isso é você meditar, é você silenciar de vez em quando, ouvir o seu coração batendo, prestar atenção na sua respiração, abençoar, né? Abençoar a tudo e a todos. E, claro, né? É você se permitir ser feliz, tá? E aí você vai estar se conectando a toda a inspiração universal, riqueza infinita, e vai ter todo o apoio dessas leis e vai obter as soluções e as respostas que você busca de uma forma que muitas vezes a gente só não as encontra porque a gente não faz essas práticas, tá? Tudo que nós desejamos já está em nós. Basta a gente se permitir vibrar na frequência desse desejo, sentindo gratidão por aquilo já ser nosso, por aquilo já nos pertencer, porque, como eu falei, se você deseja, aquilo já é seu, aquilo já está em você. Então, você, ao sentir essa gratidão por aquilo já lhe pertencer, aquilo vai se manifestar, sim, na sua realidade, neste plano material. Existem processos para facilitar isso. Ah, mas eu não consigo vencer a minha faculdade crítica, eu não consigo colocar isso a nível subconsciente para mudar. Ok, para isso que existem profissionais, terapeutas, né? Eu fiz vários, né? Hipnose, Theta Healing, Quantum Touch, barras de Axis, homeostase quântica, eu tenho o meu próprio processo, que é o TQRS multidimensional, então, que é uma transformação quântica por ressonância magnética subliminar, que é para facilitar. Então, mas procure um profissional, um mentor, e se permita ser feliz. Gratidão a todos por terem permanecido aqui comigo neste dia maravilhoso, e nos encontramos sábado que vem, às 10 horas da manhã, na rádio Luz Radiônica. Gratidão.